Olá, meus amados e amadas. Você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Amém? Tem uma palavra de Deus para você agora, 6 de junho de 2026, sábado. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 25, 26 e 27. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Diziam alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Versículo 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Amém. O contexto aqui é todo esse contexto da incredulidade dos irmãos de Jesus, essa festa do tabernáculo, essas coisas, os guardas, né? A controvérsia entre os judeus e Cristo, os guardas que eles mandaram para prender Jesus, os guardas voltam e tal. Então, vamos aqui aprender um pouco com esse texto. Que o Senhor nos abençoe, que Deus te abençoe. Versículo 25 começa assim: Dizia alguns de Jerusalém: Não é este aquele a quem procura matar? Ora, na festa lá, o contexto é esse, a multidão falando: Olha, está aí, é o Cristo, e estão procurando matar. Quem procura matar Jesus? A liderança religiosa. Isso, para mim, isso é um escárnio. Por isso é que eu tenho medo de religioso, tá certo? Então, aí não é aquele que estão procurando matar. Então, esse versículo está dentro desse contexto, aonde assim, a liderança, o sacerdócio, a quem tinha o direito, o poder de decidir com relação à bênção de Deus, e ainda isso é hoje, né? Então, muitas coisas acontecem. Estavam querendo matar Jesus. Está registrado no versículo 22, que eles fazem essa afirmação lá no 22, tá certo? Depois eu vou falar sobre isso também, mas já estou antecipando. Quem procura matar, isso para mim, no mínimo, é uma insensatez das grandiosas da questão da religiosidade. Religioso é insensato. Ele não olha para Deus, ele não olha para Cristo, ele olha para aquilo que lhe é bom, para aquilo que lhe beneficia, para aquilo que ele vai levar vantagem. Pode ter certeza, não tenha dúvida disso, não. Eu sei o que estou falando. Eu já fui religioso demais. Sei o que eu fazia, como eu fazia por causa da religião. Então, a quem procura matar? Atualmente é o mesmo processo, tá certo, gente? Se você não mata Jesus, você não vai matar Jesus mais, tá certo? Porque ele já ressuscitou, sabemos de tudo isso. Mas nós matamos, às vezes, Jesus, matamos a mensagem de Jesus quando nós negamos o próprio Jesus. Aqui ele estava tentando matar. O versículo 26 diz assim: é porque pelas atitudes nega Cristo. Isso está matando Cristo, tá certo? Prega, mas não faz. Diz que crê, mas não age como a Bíblia diz. Diz que Jesus é Senhor, mas tem um bocado de Senhor antes de Jesus. E aí vai. Versículo 26 diz assim: Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem, porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo. Isso aqui me chama a atenção na seguinte condição, tá certo? A comunidade religiosa, ela muitas vezes é mais sensata do que a liderança. Se ela não ficar alienada pelo líder que alienia as pessoas por causa da religiosidade, ela vai ser muito mais sensata. Aqui as pessoas estão perguntando, estão querendo matar e está aí falando abertamente. Porventura, as autoridades estão reconhecendo que esse realmente é o Cristo. Então, as pessoas sabiam que era o Cristo. Às vezes, amado, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se você está preso numa religião porque o seu líder está dizendo que você, olha, você vai morrer se você não fizer isso, se você não fizer assim, se você não der isso, se você não pagar isso, ele está dizendo isso para você, ele é um mentiroso, ele está lhe coagindo, porque Jesus liberta. As pessoas reconheciam aqui nesse contexto. Mas o mesmo contexto vai dizer que as pessoas tinham medo da liderança. É o que acontece hoje. Você, às vezes, é coagido por uma liderança religiosa que monta em cima de você e, às vezes, está lhe roubando, tomando seu dinheiro, tomando sua casa, tomando suas coisas, mentindo, vendendo indulgência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí você está preso e amarrado por medo.
as pessoas aqui reconheceram. Eu estou colocando aqui a minha compreensão dentro desse texto, nesse momento, porque, assim, eles estão dizendo, será que eles estão reconhecendo que esse é realmente o Cristo? Ou seja, na comunidade havia uma compreensão de que ele seria o Cristo. Estava ali. Então, reconhecer verdadeiramente a autoridade que este é o Cristo, isso para mim, eu estou colocando essa compreensão de que o povo em geral estava entendendo, esse é o Cristo. Será que as autoridades estão entendendo também que ele é? Mas por medo você acaba. Olha, não tenha medo. Quem serve a Cristo não tem medo de nada, nem da morte. Por quê? Porque sabe onde está, sabe para onde vai, sabe que tem uma vida eterna garantida de Jesus. Já falei, expliquei isso aqui várias vezes. Mas o fato é isso, olha. João capítulo 7, no mesmo capítulo 7, 48, que eu ainda vou explicar, mas eu vou dizer logo agora, diz assim: alguém dos governantes ou dos fariseus creram nele? Isso é as autoridades religiosas perguntando. Fariseu, governante, autoridade religiosa, creu nele? Não. Aí bota pressão em cima de você. Ou seja, eu vou aplicar, colocar aqui uma ideia minha. Eu sou pastor. Eu digo aqui, eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, porque antes de ser pastor, eu sou crente em Jesus. Entendeu? Aí sou pastor. Eu pego um monte em cima de uma pessoa, porque eu sou pastor, e digo, olha, é assim, 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 se não for assim, profecia do mal, você vai morrer. Essa é profecia do cão, rapaz. Tá certo? Porque é autoridade. Se aproveita. Infelizmente. Isso é religião. Aí alguém dos governantes, dos fariseus, das autoridades que creram nele, é eles perguntando. Mas o versículo 27, que eu vou explicar o 48 depois, só fiz mencionar. O versículo 47 vai dizer assim: nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Isso aqui era a multidão falando ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você, tá certo? A gente precisa, irmãos, ler a Bíblia, buscar, orar. Deus me ajuda para que eu não seja enganado por mentiras religiosas. Esse versículo ele precisa ser compreendido assim. Por que, que as pessoas disseram isso? Nós, todavia, sabemos de onde este é. Ou seja, estava lá Jesus, Nazareno, nasceu em Nazaré, filho do carpinteiro, filho de Maria, Virgem Maria, cidade mais pobre da Galiléia. Então, a pessoa, esse cara, desculpa a expressão cara, eu não estou chamando Jesus de cara. Eu estou colocando para os nefastos que não creem em Cristo, e eu dizer assim, rapaz, se fosse aqui no João 3, onde eu moro, Fortaleza, Ceará, eu dizia assim, rapaz, esse cara mora bem ali, na comunidade ali. Esse cara é bem dali, não é ninguém não. Eu não estou chamando Jesus de cara, eu estou conjecturando, colocando uma ideia minha dentro do texto, como se eu estivesse falando com alguém comum e dizendo, rapaz, esse cara mora ali. É isso que eles estavam dizendo. Nós sabemos de onde esse é. Será que e de Nazaré vem alguma coisa? Eu já disse isso. Natanael disse isso, tá certo? Então, esse texto, você precisa entender a partir dessa. Por quê? Porque o judeu no primeiro século, naquele contexto, inclusive até os discípulos, depois que creram, ainda continuaram crendo assim, achavam que a vinda de Cristo, antes dele nascer mesmo, o judeu pensava que seria uma volta assim, súbita, inesperada, e chegar um rei, estar lá e dominar tudo com poder. Existia esse conceito neles. Não é bíblico, mas eles pensavam assim. Por isso é que é perigoso não olhar para a Bíblia e pensar é o que eu acho. O que eu acho, meu querido, isso não existe com crente. O crente ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Não pode ser, eu acho. Eu acho. Não acho. Não acho nada. Ou é ou não é. Então, olha, o Cristo que nasceu, nasceu da a Maria, rapaz, aquela menina lá de Nazaré, casada com José. Quem é esse aí? Não é. Ele vai dizer assim, nós sabemos de onde é esse aí. E o versículo 27 diz assim, nós, todavia, sabemos de onde este é. Isso aí que eu já expliquei a você. A expressão define isso, tudo isso, tá certo? Nós somos muitos melhores que ele. Eu pensei nisso aqui. Você olha aqui para o pastor André, né? Você talvez seja um doutor fariseu da lei. Eu estou falando pela fé, pela graça de Deus, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus colocou no meu entendimento, me fez crer. Eu sei quem eu era, e sei quem eu sou, e sei para onde eu ia, e sei aonde eu estou e para onde eu vou. Isso é glorioso, tá certo? Então,
muitas vezes as pessoas, olha, eu sou melhor do que esse aí, rapaz. Se esse rapazinho é dali, ele é nada. Vou usar a expressão bem nordestina nossa aqui do Ceará, do Nordeste. Esse pé rapado aí, esse é nada. É, nós sabemos de onde ele é. Aí eles vão dizer assim, porém, quando vier o Cristo, ninguém sabe. Isso é uma meia-verdade. Porém, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Aliás, eu vou dizer que isso é mentira. Está na Bíblia. Pastor, você está dizendo que a Bíblia está mentindo? Não. É a mentira de quem disse. Porque toda heresia nasce da Bíblia se a pessoa quer distorcer a palavra de Deus. Então eles disseram, ninguém sabe de onde Jesus vem. Meu querido, Jeremias capítulo 23, versículo 5. Vou só citar. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e o rei que é. Reinará e agirá sabiamente e executará o juízo, a justiça na terra. Jesus, descendência de Davi. Eles conheciam isso. Se você não conhecia, está sabendo agora, se você não sabia. E tem os que sabem e que negam isso, assim como eles disseram. Rapaz, ninguém sabe de onde é que vem Jesus, não. Do além, não, meu filho. Jesus é Deus, veio do céu como Deus, mas como descendência humana, é a descendência de Davi, nascido de Maria, da descendência de José e Maria, descendência de Davi. Então, eles sabiam, estão aqui mentindo. Olha, tenha cuidado. Pastor André, vou repetir. Você está dizendo que a Bíblia está mentindo, pastor André, irmão André, crente em Jesus de Nazaré? Não. Eu estou dizendo que naquele contexto as pessoas distorceram a verdade, dizendo que ninguém sabia de onde vinha Jesus, enquanto a Escritura, eu citei só Jeremias. Vários profetas têm, tá certo? O último dele foi João Batista, já no Novo Testamento. Então, sabia de onde vinha, sabia quem era, sabia, e estava negando, dizendo, olha, eu estou trazendo essa palavra para você com o meu coração aberto para Deus, porque eu sou um arauto pregador da verdade de Jesus pela Bíblia. Se eu não entender, eu vou orar, pesquisar, perguntar a quem sabe, coloco diante de Deus e pedindo a Deus que me abençoe, me ajude, me dê graça e sabedoria para te abençoar. E é o que eu quero é fazer, é te abençoar. Jeremias diz isso agora. O que é notável, dentro desse contexto, eu quero dar esse destaque para você, é que os incólumes religiosos, mesmo sabendo dessa verdade, que o Messias prometido, viria e tal, eles não tiveram, nem pensaram na possibilidade de fazer uma investigação séria, mais aprofundada. Rapaz, vamos olhar a Escritura, vamos consultar, será que ele é o Messias? Vamos ver, vamos... Nem se preocuparam. Olha, gente, é isso que acontece com a religião. A religião não se preocupa com Deus, com Jesus, não quer te apresentar Deus, quer te apresentar o conceito religioso para te prender na religião. A Igreja de Cristo no João 3 é um lugar de libertação para você crer em Cristo. Ter a fé firme, exclusiva, segura, fiel, sensata, sem se deixar enganar por qualquer embrólio religioso. Embrólio? É embrólio. Tá. Religioso. Amém. Eu vou citar aqui algumas evidências só para você raciocinar e pensar naquele contexto. Olha, o versículo 12 do capítulo 7, alguns estão dizendo, ele é um homem bom. Então, alguém estava achando que ele era bom. No mesmo capítulo 7, versículo 12. O mesmo versículo 12, ele é enganador. Aí no versículo 26, é um homem corajoso. No versículo 26 também, ele é o Cristo. Aí no versículo 40, é profeta. No versículo 42, é descendente de Davi. No versículo 46, tem um ensino incomparável. Quer dizer, todas as evidências estavam aqui e eles negando a Jesus. Por que eu estou citando? Eu já citei aqui quase o versículo, capítulo 7, quase todo, alguns versículos, mas estou citando para você pensar isso, tá certo? Olha, o contexto do versículo 25, 46 vai falar desse Jesus que é o Cristo, o Messias, Salvador, e os religiosos negaram Jesus, continuam negando Jesus. Fuja da religião, meu irmão. Cristo é o nosso lugar de segurança, um esconderijo assim, seguro, secreto, no sentido de o mal não nos enganar, dos falsos profetas, dos falsos pregadores. Olha, quem é falso pregador? É quem distorce a palavra, prega Jesus pela metade, diz que Jesus, mistura Jesus com coisa. A gente mistura a baião de dois com linguiça, rapaz, para comer. Jesus é Deus.
puro, santo, glorioso, que desceu da glória para te salvar. Você precisa saber dessas verdades. Amém? O contexto judaico aqui, naquele contexto, é isso. Negaram Jesus, mataram o Messias, mataram o Redentor, não tiveram nem a perspicácia de pensar, vamos pesquisar? Não, simplesmente condenaram. Eu vou dizer assim, leia a Escritura, ela te revela Jesus. Não acredite nem no que eu estou lhe falando. Pegue o que eu estou falando, pegue os textos bíblicos que eu citei, leia, compare com outros textos, peça ao Espírito Santo, ele vai te abençoar. Eu creio nisso, verdadeiramente, porque sei como é que eu pensava antes de me converter. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um encontro especial com Jesus, que liberta de todo mal e ainda nos dá o reino eterno. Deus seja louvado, Deus te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor abençoe o Brasil. O Brasil precisa de Jesus graciosamente. Eu sei que Jesus está cuidando e vamos ser mais abençoados ainda de todas as formas. O Senhor seja contigo e te abençoe, abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. E principalmente, que o Senhor não te deixe ser enganado por sistemas religiosos que levam as pessoas não a Deus, mas apenas à religião. Amém.